Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que bênção, que culto abençoado, né? Quero compartilhar uma palavra aqui com vocês, Ezequiel capítulo 37, vamos abrir lá, vamos ler esse texto. Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1. Esse texto tão rico, que fala exatamente sobre a nação de Israel, tudo a ver com esse livro que o pastor Carlinhos indicou aqui, do Charrier. O pastor Charrier deu um estudo tremendo para nós aqui sobre esse texto. E a partir do verso 1, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Verso 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Feche seus olhos, queridos. Aleluia, Deus. Não temos palavras para expressar a gratidão de estarmos aqui nesse lugar, como já foi falado. Um lugar onde há a presença do Senhor. O Senhor é a nossa melhor companhia. O Senhor é que dá sentido a tudo que está acontecendo aqui nesse lugar. Se não fosse o Senhor, nada aconteceria. Mas também, porque o Senhor está aqui, nós temos a certeza que vai haver mudança, que vai haver transformação, que vai haver cura, não por nós, mas pela mão poderosa do Senhor que habita nesse lugar. Nós oramos e te pedimos: nos direcione nesse momento da palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, para compartilhar sobre Ezequiel capítulo 37, é importante nós entendermos o contexto da vida de Ezequiel, ou melhor, do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, ele é dividido em 4 partes. Se você já leu o livro, você conhece um pouquinho da história, que Ezequiel foi levantado como um sacerdote, recebeu um chamado de Deus. Então quando você pega ali do capítulo 1 ao 3, você tem a visão da glória de Deus, e você também tem o chamado de Ezequiel. Então o início do livro, ele vai descrever a visão do profeta, e da glória de Deus, e a comissão dele como profeta. Então o livro descreve assim, e o chamado dele não foi qualquer chamado. Se você for ver, Deus fala assim: Ezequiel, eu estou te levantando, mas olha, não é fácil não. Esse povo, o qual eu estou te enviando,
é um povo duro de coração, é um povo obstinado, é um povo difícil, sabe, é um povo idólatra. Mas quer ouçam ou não, eu estou te enviando porque eu quero que todos saibam que houve um profeta no meio deles. Então Deus manda ele com essa missão. Então do capítulo 1 ao 3 é isso. Quando você vai do capítulo 4 até o capítulo 24, você tem uma série de visões. Série de visões ali e juízos que são pronunciados contra Jerusalém e o povo de Israel. Tudo isso por causa da sua rebelião e dos seus pecados. Então você vê essa visão, Ezequiel profetizando, infelizmente, por causa daquele comportamento, por causa daquela atitude, as coisas que estavam para vir sobre Jerusalém. Mas depois do verso 24, você pega 25 ao 32, aí, nesse capítulo, Ezequiel profetiza juízo sobre várias nações vizinhas de Israel. E aí você tem lá incluindo Amon, Moabe, Edom, a Filístia, Tiro, Egito. Então você vai ter ali, Ezequiel profetizando sobre essas nações vizinhas, o juízo de Deus. Mas quando você chega do capítulo 33 até o 48, irmãos, aí entra as profecias de restauração e de esperança. Aqui começam as profecias. E Ezequiel, ele profetiza sobre a restauração de Israel, ele profetiza sobre a unidade das tribos, que Deus vai unir como um povo só. Ele profetiza sobre a reconstrução do templo e também sobre a glória futura de Deus em Jerusalém. Então ele libera essas profecias. São profecias de esperança, de restauração. E é aqui que nós nos apegamos. E é exatamente nesse momento que entra Ezequiel capítulo 37, irmãos. Porque Ezequiel capítulo 37, por mais que é uma visão do vale de ossos secos, mas é uma profecia, é uma visão que Deus está dando a restauração daquela nação. Como que isso vai acontecer? E aí, eu vejo esse texto, o pastor Charrier explicou várias coisas sobre ele, que esse que é um texto literal, pois ele retrata exatamente o que é a nação de Israel. Gente, assim, só abrindo um paralelo aqui, adquira esse livro, Quando ele estava passando para nós ali, irmãos, eu quase avancei no homem, eu estava com um livro só, eu falei assim, pastor, eu queria um livro desse, como que eu faço? Aí ele falou, não, vai trazer e tal, mas assim, só perguntei, irmãos, aí ele que falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vou te vender esse aqui, eu falei, então pronto, e eu peguei o livro na hora, irmãos, porque é tremendo. Tudo que ele explica sobre a nação, sabe, sobre o renascimento de Israel. Nós estamos vivendo o cumprimento da palavra hoje, nos dias de hoje. As coisas estão acontecendo, nós não estamos percebendo, irmãos. A palavra de Deus está se cumprindo. Se você não sabe, até pouco tempo, a nação de Israel não existia. Não existia. E olha hoje a potência que é a nação de Israel. Cumprimento da palavra. Cumprimento da palavra. Cumprimento aqui, olha, Ezequiel capítulo 37. E aqui é uma visão poderosa, irmãos, que simboliza essa restauração e a renovação de Israel. Ezequiel, ele foi conduzido para um vale. A Bíblia diz que quem conduziu ele foi o próprio Deus. O próprio Deus conduziu ele, e é diante dessas experiências aqui que Ezequiel teve no vale de ossos secos, que eu quero extrair algumas lições aqui para as nossas vidas. Porque o vale, irmãos, a palavra vale, ela significa aqui para nós dificuldade. Você estar no vale é como se você estivesse passando dificuldades, passando por lutas, passando por adversidades pessoais. Então é assim, todos nós, irmãos, vamos passar por dificuldades. Todos nós, não é que eu estou profetizando isso, Jesus mesmo falou. Jesus falou assim, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus nunca escondeu nada de ninguém, irmãos. Quando você pega lá em Isaías deixa muito claro, ele fala assim para o povo, olha, quando vocês passarem pelo fogo, vocês não vão se queimar. Quando vocês passarem pelas águas, vocês não vão se afogar. Você percebe que ele fala quando? Ele não fala se. Ou seja, existe um tempo determinado. Não é se você, não, ele fala assim, quando? Ou seja, vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Prepara o lombo aí, prepara aí, porque é certo, é natural, nos dias de hoje. Então, é quando?
E Deus, irmãos, como eu disse, Jesus no ministério dele, ele nunca passou a mão na cabeça dos discípulos. Até porque evangelho não é utopia, irmãos. Evangelho é verdade. Até porque se a gente pegar o convite de Jesus, ele não é tão interessante assim. Jesus fala assim, olha, se vocês quiserem me seguir, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Vocês têm que negar a si mesmo. Tome a sua cruz. Se você quer achar a sua vida, você tem que o quê? Perder. Jesus falou assim, quer me seguir, então você tem que perder. Irmãos, quem gosta de perder aqui? Eu não gosto não, irmão, nem no Paroímpa, eu não gosto de perder, não gosto. Mas Jesus está falando assim, se vocês querem me seguir, então peraí, deixa eu explicar. Irmãos, Jesus nunca escondeu nada. Sempre foi muito claro para nós. Sabe, então, irmãos, muitas vezes nós temos que entender isso, por mais que os vales vão acontecer, mas é nos vales que Deus vai falar conosco. Como falou aqui, ó, com Ezequiel. É no vale, às vezes, que nós somos tratados. É no vale que Deus molda o nosso caráter. É no vale que nós aprendemos a valorizar as pequenas coisas. É ali que você começa a dar valor. Ou seja, porque são momentos que nós perdemos. E quando nós pegamos aqui os ossos secos, que representavam aquela nação, que estava totalmente morta. Era uma nação morta. E aí, queridos, era um povo sem expectativa. Era um povo frio, sem esperança, obstinados, idólatras. Então, quem sabe, você está aqui hoje, nessa noite. Sabe, eu não sei como está seu coração, não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem passado, mas quem sabe, os nossos sonhos, os nossos planos, projetos, estão como esses ossos, sem vida. Sem vida. Você perdeu a vontade de sonhar. Você já não acredita mais. Você perdeu a esperança. Você não acredita nas pessoas. Você não acredita nem que Deus pode fazer. Porque o seu coração está duro. Você se tornou uma pessoa orgulhosa. Sabe, quem sabe o nosso coração está como desse povo. Os nossos olhos estão como desse povo, cegos. Cegos para tudo aquilo que Deus já fez. Somos ingratos, esquecendo daquilo que Deus já operou, dos livramentos, das curas, como que Deus te colocou onde você está. Muitas pessoas se esquecem. Sabe, aquele povo estava nessa onda aí, irmãos. Sabe, mas eu fico vendo no meio do vale, ali Deus mostrando tantas coisas, porque o vale, irmão, ele tem lutas, o vale tem adversidade, o vale tem perseguições, mas escuta aqui, igreja, o vale também tem Deus. O vale também tem Deus, tenha certeza disso, porque a mão do Senhor que levou ele, se foi o Senhor que levou, quem estava lá com ele, irmãos? O Senhor também está no vale, o nosso Deus é Deus dos vales e dos montes, ou seja, houve uma condução dos céus, houve um propósito em tudo aquilo, porque Deus não faz nada sem propósito, Deus conduziu com um propósito, irmãos. Deus estava mostrando ali, estava levando aquele homem com uma finalidade. Então muitas vezes nós não aceitamos, às vezes os vales da nossa vida, os processos que nós passamos. Mas Ezequiel se submeteu em todo momento. Você pode ver que a expressão aqui é de que assim eu fiz conforme a ordem que foi dada. Porque em todo tempo houve obediência, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Porque o que um vale de ossos secos tem a ver com o meu chamado? Vamos pensar assim, o que tem a ver? Mas Deus começou a mostrar, Deus começou a falar com ele. Sabe, Deus, irmãos, quer nos conduzir a revelar a vontade dEle. Mas nem sempre nós estamos dispostos a aceitar esse caminho, porque é um caminho de renúncia. Como eu falei, seguir Jesus é fácil? Não, meus irmãos. Seguir Jesus é um desafio que nós temos em todo o tempo. Sabe, então, eu fico vendo que as pessoas às vezes vêm para a igreja, mas quer uma vida mais fácil. Ela quer aquele evangelho um pouco mais leve. Mas não é assim, irmãos. E nós não podemos tampar o sol com a peneira. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para nós e que existe um preço. Tudo tem um preço. Tudo que você quer conquistar tem um preço, meu irmão. Então você precisa estar disposto, sabe, a se submeter ao processo de Deus, ainda que seja necessário passar por vales.
quem sabe vales escuros. Então Deus nos conduz muitas vezes, sabe, para viver a verdade que nós carregamos. Nós somos desafiados todos os dias. Irmãos, quantas vezes, o que eu prego aqui na igreja, eu saio lá fora, eu sou desafiado a viver o que eu preguei aqui. O que eu preguei aqui, as coisas acontecem comigo. Sabe, porque Deus não vai ficar levando no lugar onde você quer. Às vezes o lugar que Deus está te levando não é um lugar agradável, não é um lugar satisfatório, não é um lugar que você queria estar. Sabe, você acha que Ezequiel escolheu o vale de ossos secos? Não, Deus levou ele. Você acha mesmo que, eu já falei isso aqui uma vez na rede jovem, você acha mesmo que Daniel, ele escolheu Babilônia? Claro que não, irmãos. Mas se aconteceu, Senhor, então que o Senhor me use nesse lugar. Se Deus está te levando para esse lugar, mesmo que você não queira, irmãos, que você seja usado ali naquele lugar, porque tem um propósito de Deus nisso tudo. Às vezes você não está entendendo nada na frente, você vai entender. Sabe, então nos vales nós temos a presença de Deus, nos vales nós temos o escape de Deus. Você quer ver um vale mais difícil do que José passou? Com a sua família, com a sua casa? Queridos, lá em Gênesis capítulo 39, se você for pegar lá o verso 2 e 3, você fica, gente, como que José suportou tudo isso? Como que José passou por situações como essa? Mas aí você vai ver, gente, que Deus estava com José em todo o tempo. Se os irmãos puderem projetar, vai ver Gênesis capítulo 39, verso 2 e 3. No mesmo capítulo, olha lá, ó, o Senhor estava com José. Agora coloca para mim o verso 21. Verso 21, olha lá, no mesmo capítulo. Mas o Senhor estava com ele, tratou com bondade. Olha o verso 23 agora. Verso 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Irmãos, teve perseguição, teve mentiras, teve desprezo, mas teve Deus também. Teve Deus. O que sustentou a vida desse homem? Deus. Queridos, o que tem te sustentado até hoje? Deus. É Deus que sustenta a sua vida. Sabe, às vezes no meio de um turbilhão de coisas que você está passando, e ainda que você não perceba, mas Deus está com você. Deus está do seu lado. Deus te sustenta. Olha só, irmãos, Davi. Quantos vales esse homem passou? Quantas perseguições teve? Quantas situações constrangedoras que ele enfrentou. Mas quando você pega Davi, Salmo 23, no verso 4, queridos, o que Davi diz? Olha, ainda que eu passe pelo vale. Era qualquer vale, irmãos? Não, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Tu estás comigo. Sabe, tu estás comigo. Você pode dizer isso, igreja? Tu, Senhor, estás comigo. Ah, irmãos, por que ele não temia? Porque o Senhor estava com ele. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo, porque Ele é Deus presente. Quando você pega Daniel, irmãos, foi lançado na cova dos leões de forma injusta. De forma injusta, você pensa em Daniel está sozinho, todos abandonados. Cadê o amigo, irmãos? Daniel nunca esteve sozinho. Quando eles lançaram ele na cova, Deus enviou um anjo, tapou a boca dos leões, irmãos. O Senhor sempre esteve com ele. O Senhor estava com ele dentro da cova. E o que dizer dos amigos de Daniel? Porque não se prostrou diante de uma imagem. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, meu irmão. Aqueles que lançaram eles se queimaram, morreram. Mas quando eles olharam lá dentro, tinha um quarto homem. Tinha mais uma pessoa com eles lá, irmãos, passeando no meio do fogo. Irmãos, Deus estava com eles dentro da fornalha. Deus está com você, meu querido, mesmo dentro da fornalha. E eles saíram de lá, sem cheiro de fumaça. Sabe por quê, queridos? Porque o perfume de Cristo
é mais forte do que a fumaça do mundo. O perfume de Cristo é que vai exalar na minha vida e na sua vida. É o perfume de Cristo, não vai ficar nem fumaça na sua vida. Você recebe? Então no vale tem a presença de Deus, queridos. Tem a presença do Senhor. Eu fico pensando naquela passagem, quando Pedro vai andar sobre as águas. Irmãos, Jesus convidou Pedro, pode vir, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas, mas reparando na força do vento, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Irmãos, quando ele começa a afundar, ele clama a Jesus. E a Bíblia não diz que Jesus saiu correndo para socorrer Pedro. A Bíblia só fala que Jesus estendeu as mãos. Você pode estar nos mais profundos vales, irmãos, escuta o que eu vou dizer. Se você clamar, o Senhor vai estender as mãos. Se você chamar o nome dEle, se você clamar ao Senhor, não tenha dúvidas, Ele vai estender as mãos. Porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos tapados. Porque Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é Deus presente. Então há a presença de Deus, queridos. Sabe, eu fico pensando nessa passagem, se Deus estava no vale, por que Ele não resolveu essa parada? Por que Ele não falou assim, Ezequiel, espera aqui e assiste, vou te explicar um negócio. Não, Ezequiel, vem cá, você vai participar, você vai fazer parte. Sabe Deus, porque se Deus quisesse fazer, irmãos, Salmo capítulo 33, verso 9. Deus falou, tudo se fez. Se Deus quisesse fazer sozinho, Ele faria? Sim, com certeza faria. Precisava de Ezequiel? Não. Querido, escuta. Por que Deus chamou Ezequiel? Essa é uma palavra para mim e para você, igreja. É uma palavra para nós. Deus conta comigo e com você para mudar destinos e nações. Vou repetir, você recebe. Deus conta comigo e com você para mudar destinos e nações, em nome de Jesus. Queridos, a presença de Deus estava ali. Agora tem 3 fatores importantes que foi trabalhado dentro daquele vale. A primeira foi a visão. A visão, alinhamento de visão. Até porque, igreja, o tamanho da sua visão vai determinar onde você vai chegar. Aonde estão os seus olhos? Até onde você consegue enxergar? Então isso determina o lugar que nós vamos alcançar. Porque para o homem olhando para aqueles ossos, queridos, vamos ser sinceros, é muito difícil falar que aquilo lá ia virar um exército. É muito difícil de acreditar de que algo poderia acontecer com aquele tanto de ossos. E quantas vezes nós olhamos para algumas situações e nós pensamos assim, a gente pensa, não tem condição. A gente olha para uma pessoa e fala assim, não tem jeito, não muda. Às vezes você olha para uma situação e fala assim, cara, a gente tem aquelas que só Deus, então pronto, não tem. Meu irmão, só Deus. Queridos, é difícil falar que aquilo poderia reviver, mas Deus nos desafia a alinhar a nossa visão com a visão dEle. Aqui é necessário haver um alinhamento de visão. Sabe, às vezes é difícil de acreditar, mas tem coisas que eu vivo hoje, mas que lá atrás, eu achava que era impossível estar vivendo hoje. Vocês entendem isso? Aconteceu com vocês já? Se você pensar lá no seu passado, você não acreditava no que você está vivendo hoje. Ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem feito. Então, quantas vezes nós não enxergamos saídas em determinadas situações? Tem coisas, irmãos, que nós ficamos encurralados, literalmente encurralados. Assim, gente, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Às vezes é uma situação familiar, às vezes é uma situação financeira, ou até mesmo na área da saúde, você fica totalmente cercado. Moisés, certa vez, ficou cercado, irmãos. Moisés, ele guiando o povo, fugindo do exército de Faraó, ele ficou diante de um mar. Mas graças a Deus os olhos dele não estavam na circunstância. Os olhos dele estavam na terra prometida. E quando Moisés chega diante do mar, ele ergue as suas mãos.
e clama a Deus. E Deus fala assim: bate o cajado aí, Moisés, que esse mar vai se abrir. Irmãos, o mar se abriu. O mar se abriu. Sabe, aquele povo passou a seco. Deus trouxe livramento. Ou seja, aonde estava a visão dele? Agora pensa se ele começa a reclamar. Pensa se ele começa a murmurar. Pensa se ele começa a olhar para trás. Não, irmãos. Os olhos dele já estavam na terra prometida. E por isso, ele clamou aquele que deu a palavra para ele. Ele buscou aquele que deu a promessa. Porque aquele que deu a promessa, ele é fiel para cumprir cada uma delas. Então, meus queridos, quando estiver difícil, você não vai buscar homem algum. Você vai buscar aquele que te deu a palavra. Aquele que te deu a promessa. Porque aquele que te deu a promessa, ele é fiel para cumprir. Irmãos, quando nós falamos de visão, eu lembro daquele salmo, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ou seja, o que isso me ensina? Eu posso até estar no vale, mas os meus olhos estão nos montes. Eu posso até passar pelos vales, mas os meus olhos não vão sair da presença de Deus. Então, queridos, sabe, esse alinhamento de visão é necessário para nós. É necessário. E Jesus sempre teve uma visão além. Sabe, Jesus sempre mudou todas as situações. Quando você olha ali na ressurreição de Lázaro, queridos, todo mundo já tinha se acomodado. Lázaro morreu. Ele já estava morto. Mas Jesus demorou para chegar. Já era o 4º dia quando Jesus chega, irmãos. E naquele ambiente de tristeza, de amargura, de dor. O cenário era de morte. Mas até Jesus chegar lá. Às vezes, queridos, pode ser que você olhe para a sua vida, olhe para a sua situação hoje, e fala assim: nossa, o cenário é terrível, é assombrador. Mas se prepare, porque só de você estar aqui nessa noite, Jesus está chegando. Jesus está chegando, meu irmão. Porque o cenário é de morte até Jesus chegar. Porque no dia que ele chegou lá, no dia que ele pisou naquele lugar, irmão, Jesus transformou a morte em vida. Jesus falou assim: tira a pedra. E eles falaram assim: Jesus está cheirando mal, não tem jeito. Jesus falou assim: pode tirar. Porque às vezes, irmão, tirar a pedra é complicado. Primeiro, é pesada, né? Mas também ninguém aguenta o mau cheiro. Mas para você resolver algumas situações da sua vida, você vai ter que lidar com o mau cheiro, você vai ter que lidar com algumas coisas mais pesadas. Mas resolve, porque se Jesus está mandando, obedece. Obedece. Sabe, mas Jesus trouxe vida. Olha que diferença de visão. O povo olhava, o cenário é de morte. Mas Jesus chegou, isso aqui não é para a morte, é para a vida. Vamos alinhar a nossa visão, igreja. Sabe, isso é necessário isso acontecer na nossa vida. Sabe, às vezes a gente chega, igual lá, multiplicação dos pães e dos peixes. Aquele tanto de gente para alimentar. Jesus, né, os discípulos, aliás, manda todo mundo embora, não tem como. Jesus falou assim: manda sentar que nós vamos dar comida para todo mundo. Visão diferente. Quando Neemias, ele ficou sabendo da situação do povo dele, irmãos, ele chorou, se lamentou, mas ele pôs a mão na massa e foi lá resolver o negócio. E o que Neemias fez, deu resultado. E muito mais do que ter resultado, é ter aceitação de Deus, é ter aprovação de Deus. Deus aprovou ele em todas as suas atitudes, os seus comportamentos, em todo o tempo. Porque eu quero abrir um paralelo aqui, irmãos, isso aqui é importante nós sabermos. Que nem tudo que dá resultado tem aceitação de Deus. Eu estava vendo um podcast que até do Cláudio Duarte, ele estava falando, que ele fala assim: olha, vamos pegar Moisés. O povo estava com sede. Deus falou assim: Moisés, bate na rocha. Moisés foi lá na rocha e bateu na rocha. Saiu o quê? Saiu água. Aí o povo foi, bebeu água, matou a sede. Aí Moisés, deu certo. Passou um tempo, o povo ficou com sede de novo. Aí, Deus foi lá, falou com Deus. O que Deus falou para ele? Moisés, fala com a rocha. Aí Moisés chegou na rocha, já estava estourado com aquele povo, pegou a vara dele e bateu na rocha. Saiu água. Aí depois bateu o cajado na rocha de novo. O que aconteceu? Saiu água? Saiu água. Irmãos,
Deu resultado, não deu? Mas teve aceitação de Deus? Que às vezes a gente pensa assim, não, porque eu estou fazendo isso aqui e tal, está dando certo, está dando resultado. Não, eu estou seguindo uma pessoa, o negócio aqui está funcionando e tal, eu vi isso e isso, a pessoa falou isso, parece que tem um negócio aqui que a gente se dá bem e tal. Irmãos, cuidado. Às vezes você está até tendo resultado, mas o principal você não está tendo, que é a aceitação de Deus, que é a aprovação de Deus. E o que nós precisamos buscar na nossa vida é a aprovação de Deus. Aprovação de Deus. Porque para mim resultado é se Deus estiver no negócio. Sabe, se Deus pular fora, irmãos, se a gente quer fazer do nosso jeito, quer buscar atalho, isso é perigoso. Então, a nossa visão, ela precisa estar alinhada. Quando ele pergunta assim, acaso pode reviver estes ossos? Queridos, é uma pergunta para você hoje. E eu quero desafiar você, igreja. Deus está te perguntando nessa noite, acaso pode a sua família se converter? Acaso pode os seus filhos serem libertos? Sabe, acaso pode o seu casamento ser restituído? Essa é uma pergunta para mim e para você, irmãos. Pode? Você crê? Você acredita? Acaso pode os teus sonhos reviver? Sabe, acaso pode essa pessoa ser curada? Às vezes alguém que está enfermo. Queridos, para Deus, todas as coisas são possíveis. Não há nada demasiadamente difícil demais para Deus. Igreja, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Certa vez, Deus olhou para um homem, queridos, Gideão. Sabe, Deus olhou para um homem, Gideão, e falou assim, homem valente. Queridos, ele mesmo, Gideão, tinha uma dificuldade terrível. Terrível. Ele não achava que era capaz de comandar um exército, mas Deus chegou nele e falou assim, você é um homem valente. Deus estava desafiando ele, irmãos. Sabe, às vezes você olha para dentro de você e não acredita. Queridos, existem tesouros de Deus dentro de você. Às vezes a sua visão está distorcida a respeito de você mesmo. E Deus está te trazendo aqui nessa noite para que haja esse alinhamento dessa visão, essa percepção. Porque depois que Ele trabalha esse alinhamento de visão, entra a fé. Porque primeiro você alinha a sua visão, depois você chama a existência aquilo que não existe. E foi assim que aconteceu. Porque, queridos, os nossos sonhos, os nossos planos e projetos, eles vão reagir ao som da nossa voz. Os milagres de Deus, eles vão acontecer na nossa vida, não tenha dúvidas disso, é o som da sua oração, é o som da sua intercessão, é o som do seu clamor, porque ainda que pareça impossível, ainda que o vento seja contrário, igreja, não pare de profetizar, não pare de declarar. Sabe, Deus desafiou o profeta, profetize. Queridos, era muito difícil profetizar sobre os ossos, mas ele se submeteu, profetize. Deus está declarando aqui, igreja, profetize. Sobre a sua casa está difícil, mas profetize, não para de orar, acredite, profetize mais. Dudu, mas já tem tanto tempo, irmãos, não para. Não para, porque nada pode com uma igreja que ora, com uma igreja que intercede, com uma igreja que paga o preço, irmãos. Certa vez Pedro estava preso e a igreja orando intensamente. Irmãos, os portões ali, as cadeias de Herodes foram desfeitas, porque não pôde com a oração do povo de Deus. Por isso que eu falo, não pode parar de orar. Mas já tem tantos anos, mesmo assim, meu irmão, continua orando. Mas aquele não muda, mas continua orando, acredita que as coisas vão acontecer, meu irmão. Eu sei que o que eu estou falando aqui, Dudu, às vezes o discurso é bonito demais. Irmãos, mas não é nada diferente disso aqui que eu estou falando. É a perseverança, é a nossa intensidade, é o preço que você vai pagar. Se você quer resultado, você tem que pagar o preço, meu irmão. Não adianta. O poder da vida e da morte está na nossa boca, está na nossa língua.
Então você precisa entender isso. A Bíblia está te trazendo aqui, olha, a direção. Está aqui, meu irmão, está na sua boca. Como que você está usando a sua boca? Como que você utiliza a sua língua? Você abençoa a sua família? Você abençoa a sua casa? Ou você só fala mal? Ou você só critica? Ou você só ameaça? Ou você só zomba? Ou você desiste? Irmãos, está na sua boca. A resposta para o que você está passando está debaixo do seu nariz. Está na sua boca. Comece a declarar que certamente as coisas vão começar a acontecer. Irmãos, aconteceu aqui. Isso aqui é segredo de Deus para nós, é à medida que o povo ora. E nós estamos falando da nação de Israel. Todo culto, 2 reuniões no domingo, nós pegamos a bandeira de Israel e trazemos aqui para frente, irmãos. É porque nós queremos orar, interceder. Porque nós sabemos que Deus está movendo aquela nação. E nós não vamos parar de orar. Não vamos pensar, gente, por que está orando para Israel? Porque nós cremos no avivamento. O avivamento principal é lá, meu irmão. É lá, então nós temos que fazer isso com entendimento. E nós precisamos orar com intensidade, entendendo que o poder da vida está na sua boca. Então começa a abençoar o seu trabalho, começa a abençoar o seu cônjuge, começa a abençoar os seus filhos, começa a abençoar a sua vida também, porque você vai ter bons frutos. É a palavra de Deus, é a direção de Deus. Queridos, Davi estava diante de um vale, de um gigante invicto, nunca perdeu uma batalha. O gigante amaldiçoou ele, o gigante zombou, desprezou ele. Sabe o que Davi fez, irmãos? Davi falou assim, olha, você vem contra mim, com escudo, com espada e com lança, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí Davi disse assim, irmãos, Davi disse assim, não tinha acontecido, mas Davi falou assim, hoje mesmo, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Jesus falou assim, ó, Davi, hoje mesmo o Senhor vai te entregar a sua cabeça. Hoje mesmo as aves do céu vão comer o seu cadáver. Gente, ele profetizou isso antes de acontecer. Aconteceu? Aconteceu, meu irmão. Porque há poder naquilo que sai da sua boca. Moisés levantou 12 espias para ir lá espiar a terra. 10 voltaram, falando assim, não tem condição. Não tem jeito, nós não vamos conseguir. Eles são fortes demais. Nós somos como gafanhoto. Os 10 entraram, irmão? Não entraram. Porque eles mesmos declararam derrota. Então quando você diz assim, não, porque a minha vida não tem jeito. Não tem solução não. Eu não sirvo para nada, eu não presto. Irmãos, você mesmo está falando. Então segura a onda aí. Que é você que está dizendo. Mais 2. Que falaram assim, vamos subir, porque Deus vai entregar. Entraram? Entraram. Por quê? Tem poder naquilo que você fala. Então, irmão, só, primeira coisa, aqui que nós precisamos entender, é um alinhamento de visão. Segunda coisa é a fé. É você chamar a existência. É você declarar, é você usar a sua boca. Mas nos vales, você também vai precisar aprender a lidar com o tempo. O tempo é sobre esperar o tempo de Deus. Antes de qualquer coisa, Deus precisa colocar a sua vida em ordem. Sabe, você precisa colocar a sua vida em ordem, na verdade. Quando nós profetizamos, nós somos o primeiro a ouvir. Então, irmãos, é aqui dentro que tem que mudar primeiro. Não é você declarar para as pessoas, não, você tem que mudar. Sabe, é aqui dentro de você. O vale, ele não pode me destruir. O vale, ele não pode me dominar. Eu tenho que dominar o vale. Eu preciso estar controlando. Sabe, eu preciso controlar as minhas emoções. Eu preciso ter mais equilíbrio. Então, queridos, espere o tempo de Deus. Você vê que aqui foi por parte, ossos com ossos. Aí depois lá você vê que veio os tendões. Depois cresceu carne. Depois veio a pele. Aí depois soprou o Espírito. Você percebe o processo? Então, meu querido, escuta, não queira colocar a pele naquilo que não tem carne ainda. Sabe, não tenta atropelar o processo. Deus foi formando por parte. Sabe, fica atento aos sinais de Deus. Você está agindo, você está se comportando. Gente, Deus está fazendo, você não está percebendo às vezes. Fica atento. Tem um discípulo meu, falou, não, meu pai é complicado demais, meu pai é difícil demais e tal. E às vezes a gente ia fazer uma reunião na casa dele, e o pai dele
vazava fora. Chegava os crentes, o pai dele vazava fora. Aí teve uma vez, a gente foi fazer a reunião, o pai dele ficou lá, sentou e ouviu a palavra. Aí ele falou, não, meu pai é difícil demais, claro, é a mesma coisa. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Fica atento aos sinais de Deus. Ele nem ficava. Agora o homem sentou. Agora o homem ouviu, Adriano. E às vezes nós não percebemos, Deus está fazendo por etapas na nossa vida. Então a restauração, ela passa por um processo. Queridos, não queira subir 4 degraus de uma vez, senão você vai cair. É um processo de Deus. É um processo ao qual nós precisamos submeter. Eu quero já convidar a equipe de louvor, que nós estamos caminhando para o final. Mas escuta, igreja, Deus trabalha de uma forma progressiva e organizada. Quando você vê a forma que Deus trabalha na formação daquele exército, você percebe que é uma forma progressiva e organizada. Até no milagre, Deus trabalha numa ordem de crescimento rumo à completude. A obra que Deus começa, Ele termina. E aqui fica claro isso. É uma ordem de crescimento, mas que tem uma direção. A direção é qual? A completude. É a totalidade. É tudo de Deus. Tudo de Deus. Então, irmãos, muitas pessoas às vezes ficam satisfeitas às vezes com a metade. Ficam satisfeitas com uma parte. Mas escuta, Deus tem muito mais. Porque às vezes você está buscando algo em Deus, e Deus começou a fazer. E você fala, que bom, Deus ouviu minha oração, que bênção, né? Estou feliz. Olha só, milagre de Deus. Irmão, escuta, não pare. Não pare, Deus ainda está fazendo. É como, vamos dar um exemplo aqui de uma irmã, né? Você tem um filho que está nas drogas. O seu filho está nas drogas, e você ora. E você intercede, e você clama, e você declara, e você profetiza. Aí o seu filho sai das drogas. Aí você fala assim, que bênção. Olha para você ver, ele parou de mexer com drogas, sabe, ele está liberto. Deus é poderoso, Deus ouviu minha oração e tal. Você não pode parar, minha irmã. Ele está aqui dentro da igreja já? Não, ele não está, mas parou. Parou, mudou as amizades. Não, você tem que continuar. Continua orando, sabe, continua pagando o preço, porque aí ele vai vir na igreja. Não, mas agora ele começou a vir, Dudu. Está na igreja, está servindo a Deus, está intenso na obra. Está lá, está participando com os irmãozinhos, está até saindo com os irmãos da igreja, o negócio está acontecendo. Que bom, irmãos. Não, agora então está bom. Não. Queridos, não pare. Não pare. Ele já virou obreiro? Já virou diácono na igreja? Não. Então continua. Continua. Porque dali pode surgir um profeta das nações. Irmãos, creia no poder da oração. Creia na palavra profética. Creia naquilo que sai da sua boca. Então, irmãos, eu fico assim, tão maravilhado quando eu vejo um texto como esse, tão rico, tão poderoso. E nós vivemos, estamos fazendo parte do cumprimento dessa promessa. Mas nós sabemos do final de tudo isso. Sabe que Deus vai cumprir a palavra dele. Deus vai cumprir Ezequiel capítulo 37. Nos nossos dias atuais, na nossa nação, na nação de Israel, Deus vai cumprir. Sabe, mas esses princípios, tudo que nós aprendemos aqui, pode cumprir, mas desde que haja um comportamento diferente meu e seu. Irmãos, o texto começa falando de ossos sequíssimos, mas ele termina falando de um exército enorme. Deus pegou ossos sequíssimos e transformou num exército enorme. O que isso ensina para nós? Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode mudar qualquer quadro. Ele pode fazer todas as coisas. Por isso, vamos usar a palavra dele, como ele mesmo nos ensinou. Vamos nos comportar como um exército. E hoje, nessa noite, você vai fazer um passo de fé. Aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto busca, como um soldado, você vai profetizar, e você vai começar a chamar a existência, aquilo que não existe ainda. Sabe, às vezes algo ainda não aconteceu, lá na sua casa, alguém que você tanto queria, que tivesse aqui hoje, não está, mas você vai começar a declarar, você vai começar a profetizar.
sabe que Deus vai trazer essa pessoa. Você pode começar a declarar que ali está um adorador. Você vai declarar que a sua família já está aqui nesse lugar, rendida aos pés do Senhor. Sabe, se aquela pessoa que você conhece ainda está liberta, você vai começar a declarar que ela já foi liberta. Sabe, que ela já é uma pessoa nova, que ela já foi salva, que ela já foi curada, que ele já é um cristão, que ele já é um obreiro na casa de Deus. Você vai começar a profetizar, irmãos, porque é com os olhos da fé. É com os olhos da fé. E nós precisamos exercer isso, o alinhamento de visão, a palavra profética, ficar atento aos sinais de Deus. Sabe, quando você profetiza, as coisas começam a acontecer, irmão. Tem osso se juntando com osso, tem tendões se aproximando ali. Olha, está formando um exército à medida que você profetiza. Os tendões estão juntando ali os ossos. A carne está crescendo, irmãos. Está tomando forma. A carne está crescendo. A pele vem por cima, mas ainda falta vida. Mas o Senhor está soprando vida sobre a sua casa. O Senhor está soprando vida sobre a sua família. Tem vida de Deus fluindo nesse lugar, meu irmão. Tem vida de Deus aqui. Se coloque sobre os seus pés. Tem vida de Deus aqui nesse lugar. Você vai declarar. Eu sei que ainda não aconteceu, irmãos, como Davi fez, hoje mesmo. Davi declarou hoje mesmo. Você precisa se posicionar. Você tem autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família. Você é autoridade ali no seu trabalho. Deus te revestiu de autoridade. Por isso você é boca profética. Você precisa profetizar, você precisa declarar. Comece a chamar à existência algo que você quer tanto, algo que você busca, algo que você ora, algo que você está chorando todos os dias. Às vezes algo que entristece o seu coração, algo que te traz amargura quando você lembra. Comece a profetizar, comece a profetizar vida, vida. Vem para fora, vem para fora. Nós cremos, igreja, essa é a sua oportunidade. Abra sua boca e profetiza. Declare, você é boca profética aqui nesse lugar. Você é boca profética nesse lugar. Declare aquilo que você tanto quer. É um sonho, é um plano, é um projeto, é a sua casa, é a sua família. Vamos, chame a existência. Ainda não existe, mas chama a existência. É pela fé, é pela fé, é pela fé. É um passo de fé. Eu creio, Deus, está se formando. Os sinais de Deus estão acontecendo. Se prepare, igreja, porque Jesus está chegando. Jesus está chegando. Ao passo de fé, ao passo de fé. Declare, traga a existência. Eu quero a minha casa aqui, Senhor. Eu quero a minha família aqui. Eu já posso ver todos adorando. Eu já posso ver todos com as mãos levantadas, declarando que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Eu creio, eu creio, eu creio. Nós oramos nessa noite. Nós chamamos a existência. Com os olhos de fé, com os olhos da fé, com os olhos da fé. Essa é a sua oportunidade. O que você quer? Qual é a tua petição? Ouvi dizer que não verei. Santo, essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei. Em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei
Você não está sozinho. O Senhor está com você. A esperança viva está, pois